Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas para ver transformação em nós e nos preparar para o que o Senhor tem para que a gente viva os Seus planos, as promessas e os milagres Seus, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4, que fala assim: O sacerdote disse: Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Aqui, nessa parte do capítulo 21, Davi estava fugindo de Saul, porque Saul ainda estava perseguindo Davi. Ok? Então, se a gente voltar um pouco na história, no capítulo 20, vai dizer que entre Jonatas e Davi, eles viram ali que realmente Saul estava atrás de Davi. Então houve-se uma separação entre Jonatas e Davi. Porém, Davi continuou seguindo o caminho dele para poder não ser pego por Saul. E ele chegou até a casa de um sacerdote. Ok? E a gente já sabe que o sacerdote, ele é intermediador de Deus. Ou seja, para você ser o intermediador de Deus, é aquele que fala o que Deus quer para o povo, né? Para o povo de Deus ali, ele precisa manter uma conduta, ok? Em santidade, para poder servir a Deus. Então, todas as pessoas que servem ao Senhor, elas precisam andar em santidade. Ok? Elas precisam se abster de práticas sexuais, elas precisam se abster do álcool, elas precisam se abster de festa, ela precisa renunciar muito à carne dela. Porque renunciando à carne, a gente consegue ter uma maior intimidade com o Senhor e a gente consegue escutar o que Deus fala, entender a forma como Ele fala, para a gente poder passar para vocês, no caso para o povo de Deus, o que Deus quer que fale. Então, todo sacerdote, ele paga um alto preço, ok? No seu ministério, no seu decorrer ali do seu chamado. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui Davi foi procurar refúgio com o sacerdote. Então, a princípio, ele foi procurar comida. Só que a gente também já sabe que tudo que está em posse de um sacerdote é sagrado. Entende? Então, da mesma forma que o sacerdote precisa se manter em santidade para poder administrar o que é ali de Deus, da tenda sagrada, das coisas ali que é voltada para o Senhor, ok? Tudo que está dentro do local aonde o sacerdote se encontra administrando aquilo ali é santo e é sagrado. Ou seja, houve-se um ritual de purificação para adentrar ali dentro e consagrar tudo que está ali dentro, seja pessoa, objeto ou alimento, ao Senhor. Então, aquele alimento que tinha ali eram alimentos de ofertas, ok? De ofertas que foram feitas pelo povo, que uma parte que foi ofertada ao Senhor foi destinada ao sacerdócio. Ok? Então, sabendo disso, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Para você obter algo de Deus para a sua vida, primeiro você vai ter que estar em santidade. O que isso quer dizer? O que Deus tem para te entregar
ou algo que você queira no meio do caminho da sua história, igual Davi aqui, adquirir de Deus, para você receber o que Deus tem para te entregar, seja o pão, seja um alimento, seja um presente, você precisa se purificar. Você precisa se preparar. Não tem como você receber algo de Deus, da parte de Deus, que está purificado, que está santo, que está limpo, ok? Que está sem pecado. Não tem como você receber algo de Deus estando no pecado, estando com seu corpo sujo. Entende? Então, para você receber algo das mãos do Senhor na sua vida, você precisa estar limpo. Então, precisa haver em você um posicionamento e uma decisão em querer se preparar para receber o que Deus tem para te entregar. Ou para você obter algo de Deus. Aqui, Davi, na história, estava pedindo pão. Só que o sacerdote só tinha pão sagrado. Algo que já tinha sido consagrado ao Senhor. Entende? Então, por isso que ele perguntou, ele confrontou Davi. Vocês tiveram práticas sexuais? Porque a prática sexual, ela não deixa o seu corpo purificado. Entende? Então, você precisa ter o corpo purificado, você precisa ter intimidade com Deus. Entende? Aqui a gente tem 2 porém. Vamos destacar os porém para vocês entenderem. A prática sexual, quando você tem ali, você está trocando fluidos com outras pessoas. Seja com uma pessoa, ok? Seja com outras pessoas. Quando você troca esses fluidos, se essas pessoas que você está trocando, está tendo relações sexuais com ela, não forem para você, ok? Não foi enviado para você por Deus, você está trocando com essa pessoa demônios. Ok? Porque você está no pecado, a outra pessoa também está no pecado, e no ato em si existe troca de demônios. Entende? Então, o que estava na outra pessoa passa para você, o que está em você passa para outra pessoa. Por isso que muitas das vezes, no nosso processo, é difícil a nossa libertação. Porque a gente age de uma forma, só que quando existe a prática sexual com outras pessoas, o que estava nas outras pessoas passa para ti. E não necessariamente você tem conhecimento de causa do que estava na outra pessoa. Entende? Então você acaba agravando o seu processo, porque você não entrou em santidade e você continuou com práticas mundanas. Entende? Então aqui, quando o sacerdote estava confrontando Davi, ele estava justamente falando isso. Se você não tiver com o corpo purificado, não tem como você consumir um alimento sagrado. Entende? E outra coisa aqui, quando o sacerdote confronta ele para falar justamente sobre isso, do pão sagrado, para ele poder consumir, que ele tinha que estar em santidade, é justamente para o corpo estar purificado e receber do Senhor aquele alimento e fazer efeito nele. Entende? Então a santidade, ela tira você do pecado, ela tira você do passado, ok? É como se você estivesse cortando um vínculo ali, entrando numa libertação, para poder ser curado e ser preparado para receber das mãos do Senhor o que Ele tem para ti. Então a santidade, ela é fundamental para você receber, para você viver e para você usufruir de qualquer coisa que venha de Deus para sua vida. Seja promessa, seja milagre, seja os planos dele. Seja algum presente que você queira. Porque a santidade, ela te aproxima de Deus. A santidade faz a sua carne ser mortificada. As suas vontades e as suas vaidades serem mortificadas. Ou seja, você está renunciando a algo seu em prol de Deus. Você está fazendo um sacrifício. E ao mesmo tempo você está purificando o seu corpo para receber o que Deus tem para ti. Entende? E a gente precisa entender que tudo que vem de Deus é sagrado, é santo e é sem pecado. Então, para você receber algo de Deus, você precisa estar do mesmo jeito. Santo, puro e sem pecado. Isso a gente só consegue isso mediante a santidade.
Entende? Então, para a gente viver os planos do Senhor conforme a vontade dele, a gente precisa passar por etapas para podermos sermos transformados, moldados, lapidados pelas mãos dele, para poder recebermos o que ele tem para nós. Aqui, podemos dizer que Davi estava recebendo como se fosse um presente, o pão ali, sagrado, para matar a fome dele como se fosse um presente de Deus para ele. Então ele precisava estar em santidade, abster das práticas sexuais, de festas ali que eles participavam quando estavam no palácio com o rei, entende? E voltar o espírito dele para o Senhor, através da mortificação e da renúncia que ele fazia, para poder estar em santidade, para poder consumir o que estava vindo de Deus para a vida dele. No seu caso, não necessariamente é um alimento, pode ser uma pessoa. Às vezes aqui, você está esperando uma pessoa vir para a sua vida. Se essa pessoa é de Deus para a sua vida, essa pessoa que está vindo para a sua vida, ela está em santidade. Porque se ela não tivesse em santidade, não seria de Deus para a sua vida. Seria uma pessoa qualquer, do mundo, cheia de pecado. Entende? Então, quando Deus traz algo para a nossa vida, aquilo que Ele está trazendo, seja pessoa, seja objeto, existiu-se uma consagração em cima dele. Existiu-se um preparar, existiu-se uma purificação. Então, se é uma pessoa que Deus está trazendo para a sua vida, essa pessoa, ela pagou um preço alto de santidade para estar de acordo com o que Deus queria. Então, para você receber uma pessoa que está de acordo com o que Deus queria para a sua vida, você precisa estar no mesmo nível, ok, espiritual que o dela, para poder receber essa pessoa na sua vida. Então precisa partir de você um posicionamento e uma decisão de querer se preparar, se abster das suas vontades, renunciar à sua carne, para poder receber de Deus o que Deus já está pronto para ti. Entende? Por isso que a gente escuta muito falar, o que Deus tem para a nossa vida está pronto. Está pronto. É uma decisão de Deus que tudo acontece. Só que para a gente receber o que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa se preparar primeiro. A gente precisa renunciar. A gente precisa mortificar nossa carne. A gente precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. E a gente só consegue isso se abstendo de práticas que nós fazíamos quando estava no mundo. Renunciando às nossas vontades e entrando embaixo da autoridade do Senhor, se submetendo às vontades e às ordens dele. Entende? É aqui, nesse ponto, que muita gente desiste. Porque não quer dar o braço a torcer, que precisa mudar. Que não quer renunciar às suas vontades e suas carnes. É nesse ponto que muito cristão desiste de servir ao Senhor para poder continuar no mundo. Porque na cabeça das pessoas acha que é um sacrifício. Mas na verdade você está, um sacrifício, literalmente sacrifício. Mas na verdade você está apenas dando um passo de fé em direção ao que Deus tem para a sua vida. Entende? Se preparando para Ele, para receber de Deus o plano de Deus para a tua vida. Então, se você for pesar na balança, você vai ver que você andar em santidade é efêmero, perto do que Deus vai te dar, perto do que você vai receber dele. Entende? Então, para a gente resumir aqui, tudo que vem de Deus é sagrado. Então, se é sagrado, para você receber algo sagrado, você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa se purificar e se preparar para receber. Porque quando Deus juntar o que é sagrado com você que está se consagrando a Deus, quando Deus fizer a junção, é só teu. Entende? Não vai ter término. Porque é teu, você pagou um preço para aquilo, ou seja, você vai valorizar o que Deus está te entregando. Porque você pagou um preço para receber. E, consequentemente, ainda vai ter a proteção de Deus em cima. Então, a santidade em si, a nossa renúncia em si, vale a pena, porque a gente tem a garantia de Deus que vai dar certo.
quando Deus está no meio, tudo dá certo. Entende? Então é preciso haver da sua parte a santidade, para andar em concordância com o que Deus tem para a tua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar que precisamos renunciar às nossas vontades e os nossos querer para estar na tua presença, Senhor. Que precisamos, Pai, andar em santidade para a gente poder obter algo teu, que é santo, sagrado e completo, Pai. Pai, coloque em nós corações mais disciplinados e voltados para Ti, querendo buscar a Tua presença, querendo aprender a depender mais de Ti. Que a gente não fique na superficialidade, Pai, mas que a gente mergulhe no profundo, para Te buscar cada vez mais e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Transforma-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Damos livre acesso a Ti para mexer aonde quiser, curar o que quiser, tirar o que quiser e tirar todos os traumas que estão em nós, Senhor. Tira, Pai. Tira com as Tuas mãos e leva para o mar do esquecimento, Senhor. Que a gente venha a ser transformados pelo Teu amor, pela Tua presença. E que venhamos carregar o Senhor em nós, Pai, em todos os lugares que nós formos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.